Livro de Lucas, capítulo 23, verso 26, vai dizer assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. No 33 vai dizer assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveiro, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Eu dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Irmão, vou ler aqui novamente, numa outra versão, a Nova Almeida atualizada para os dias de hoje, que vai trazer uma narrativa um pouco diferente, mas do mesma intenção, para a gente poder entender o texto. Vai dizer assim: e quando o conduziram, eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levassem após Jesus. Vou ler de novo. E puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levassem após Jesus. Irmãos, pode se assentar. Eu li esse texto, irmão, 2 vezes, com 2 traduções diferentes, mas as 2 traduções ela vai narrar a mesma coisa. Muitos pregam sobre o Sirineu, né, irmão? Mas eu vou chegar nessa parte só depois, vai ser só no final. É meia hora, né? Meia hora. No final eu vou falar sobre o Sirineu. Não vou falar agora não. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai enviar o seu Filho à humanidade, à terra. Para quê, evangelista? Para trazer salvação. Por quê? Porque a sociedade, o mundo já estava em si corrompido. Deus, Ele sempre quis salvar a humanidade. Deus, Ele sempre estava nos pronunciando de braços estendidos para salvar o povo, de braços estendidos para salvar uma nação. A Bíblia vai dizer que na sua criação, no princípio da criação de Deus, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, a Bíblia vai dizer que quando Eva peca, quando Adão peca, o Senhor Ele vai se apresentar diante daquele casal. Escuta, irmão, o Senhor Ele vai se apresentar diante daquele casal. Mas quando Deus Ele se apresenta para aquele casal, a Bíblia vai dizer que Deus não se apresenta para trazer juízo, Deus não se apresenta para trazer condenação, não. Deus se apresenta para eles para trazer salvação. Aleluia! O Senhor poderia ter ali, irmão, exterminado Adão, exterminado Eva pelo seu pecado. Mas o Senhor é tão bondoso e tão misericordioso que Ele vai conceder a um casal. Escuta, irmão, a primeira salvação foi sobre a história de um casal. A Bíblia vai dizer que o Senhor Ele matou o cordeiro no jardim, irmão. Ele mandou ele vestir com as peles do cordeiro do casal, porque eles estavam nus por causa dos seus pecados. O primeiro casal a ser salvo por Jesus foi no Éden. E a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, a humanidade, seu povo, continuou corrupta. A humanidade continuou buscando querer fazer a sua própria vontade, satisfazer o desejo do seu nariz, o desejo do seu ventre, o desejo do seu umbigo. Continuou buscando a fazer a sua própria vontade.
Mas a minha vontade não é a vontade de Deus. Mas a minha, a sua vontade, muitas das vezes, não condiz com o que o Senhor quer que a gente faça. Aí a Bíblia vai dizer que novamente agora a humanidade está corrompida. Por causa de quê, evangelista? Por causa dos seus pecados, por causa dos seus deleites, por causa das suas iniquidades. É pessoas que têm para si o desejo de fazer o que bem quer na vida. Não é verdade? Aí vai se corromper. Só que ainda assim Deus é tão bom, Deus é tão fiel, Deus é tão misericordioso que Ele vai olhar para Noé e decidiu agora salvar uma família. No primeiro foi um casal, agora Deus veio para salvar uma família. Glória a Deus. Você entende, irmãos, que Deus Ele está sempre disposto a salvar. Mas evangelista, o que vai diferenciar eu entrar nesse querer da salvação? Não só depende de você. Deus Ele está sempre disposto a te colocar no caminho dele. Deus sempre está disposto a te colocar na vontade dele. Mas quando Deus chamou Noé, foi para Noé fazer a vontade dele ou foi para Noé fazer a vontade de Deus? Explica para mim. Noé, você vai ter que construir, quer ser salvo, Noé. Você vai ter que construir uma arca. Noé, você quer ser salvo, você vai ter que trabalhar para fazer aquilo que eu te ordenei. Quer ser salvo? Vai ter que fazer o que Deus ordenou. Olha, irmão, para Adão e Eva ser salvo no jardim, tinha que vestir o que Deus mandou vestir. Olha, irmão, que mistério. No jardim, para ser salvo, eles tiveram que vestir o que Deus mandou vestir. E no dilúvio, Noé teve que fazer o que Deus mandou fazer. Vai trabalhar. A salvação, irmãos, ela está atrelada à obediência. Se eu não obedeço à vontade de Deus, como é que eu vou ser salvo? Se eu não obedeço ao meu Pai, ao meu Senhor, agora eu digo que sirvo, como que eu vou ser salvo? Aí tudo passou, né, irmão? Noé voltou, só tinha ele, a família dele. Aí novamente a maldição entra no mundo, através de um dos filhos de Noé de Cã. Porque ele zombou do pai dele. Novamente a maldade começa a crescer. Agora o mundo novamente está corrompido pelo pecado. Aí Deus mais uma vez, irmãos, mais uma vez. Só que agora Deus não vai salvar um casal. Só que agora Deus não vai salvar uma família. Só que agora Deus escolheu salvar um povo. Só que agora Deus escolheu salvar uma nação. Que nação é essa? Israel. Aí Deus vai escolher Abraão e vai fazer com ele uma aliança. Que aliança é essa de fé, irmão? E a gente aprende com Abraão, louvado seja o nome do Senhor, que a salvação, ela vem através da fé. A salvação não vem por causa das minhas obras. A salvação não vem porque eu só falo bonito, sou prego bonito, sou canto bonito. A salvação não vem porque eu só tenho carteirinha de evangelista. A salvação não vem se eu trabalho, se eu não trabalho. A salvação não está na condição das obras que eu realizo, não. Não está. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos. Mas eu aprendo com Jesus, irmãos, que a graça, ela cria em nós muito mais responsabilidade do que andar na lei. A graça, ela cria em nós uma responsabilidade de você ser obediente à voz de Deus do que você andar na lei. Que isso, evangelista Fernando, irmão? Você imagina, estava refletindo sobre isso em casa. Deus te deu os 10 mandamentos, Deus te deu o estatuto, Deus te preparou tudo, mas o povo tinha um problema. Que problema era esse? O povo não tinha a presença de Deus.
Por quê? Porque o Espírito Santo ele só foi derramado em Atos dos Apóstolos, de capítulo de número 2. Você imagina, eles tinham a lei, irmão. Eles tinham que saber o que eles tinham que obedecer, mas não tinha um Espírito para ajudar. Não tinha um Espírito Santo para interceder por eles, não. Eles tinham que cumprir ali a risca. Agora a graça não é só. A graça, Jesus falou que as leis de Deus vai estar escrito na tábua do seu coração. Aleluia. Ou seja, Deus já te deu o Espírito, Deus já te deu a presença, Deus já colocou em você as leis dele gravadas no seu coração. Para quê? Para que maior seja agora a sua responsabilidade. Já pensou, irmão? Para Israel era a lei escrita na tábua. Para você agora ela é escrita na tábua do seu coração. Já está dentro de você. Responsabilidade. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus escolheu agora o povo. Israel se levanta, Israel se fortalece. Para muitos vai dizer, hoje eu entendo, quando Israel passa pelo deserto, quando reclamou tanto, quando murmurou tanto, Senhor, me tirou de lá do Egito para vir morrer nesse deserto. Hoje entendo, irmão. Hoje, quando a gente olha para essa palavra, quando a gente passa no dia da nossa adversidade, e quando a gente olha para ela e a gente vê que muitas das vezes você não encontra solução. Muitas das vezes, quando você olha para a sua adversidade, você não vê uma saída. Aí você questiona com Deus, não é? A gente fala de Israel, mas a gente questiona, Senhor, eu estava tão bem lá. Eu vim fazer o que aqui nesse lugar que eu não encontro mais saída para a minha vida. Tudo que eu vejo parece que está chegando só ao final, ao fim. Quando parece que vai melhorar, parece que tudo só piora. Então Israel agora começa a mostrar os seus pecados. Israel agora começa a murmurar. Israel agora começa a reclamar. Ainda que Israel herdasse, irmãos, a terra prometida, mas o pecado, o pecado, já está em mim, já está em você. O pecado já está dentro de nós. E aqui eu começo a ministrar. Porque quando o Senhor, ele enviou seu filho, depois de Israel ter pecado, padecido, se corrompido, o Senhor agora falou assim, o projeto agora não é para salvar mais um povo. O projeto agora é para salvar o mundo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Único Filho. Agora é para salvar, seu Paulo, a humanidade inteira. Só que Jesus, ele tem um diferencial. A Bíblia vai dizer que quando Maria, ela recebe de Deus, bispa, a palavra de Deus, que ela seria revestida da virtude de Deus, ela deu a vontade de Jesus, era com que o Evangelho fosse pregado e as almas se arrependessem dos seus pecados. Como João Batista pregava no deserto, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O milagre era conseguido. Olha só como é que é interessante, que quando veio 10 leprosos e se colocaram diante de Jesus, a Bíblia diz que os 10 foram curados, mas só um ficou para agradecer. Você acha que isso era a prioridade de Jesus? Ter uma pessoa ser curada e depois ser condenada para o inferno, você acha que isso é prioridade para ele? Te dá chave de casa, chave de carro, chave de não sei o quê, te dá a sua cura, te dá tanta coisa, e quando você receber aquilo que você pediu, você se afastar? Será que isso é prioridade? Não é, irmão. Prioridade para Jesus é arrependimento. Prioridade para Jesus é mudança de caráter, mudança de vida.
que Jesus ele vai trazer uma narrativa, e agora eu vou entrar no final. Ele vai dizer assim, ó, aquele que quer me seguir, você vai precisar agora negar a si mesmo. Você agora vai precisar negar a sua criatura humana. Você agora vai precisar negar essa natureza adâmica que habita em você, que acorda com você todos os dias. Agora, se você quer seguir a Cristo, porque é pela fé, você vai ter que se negar todos os dias. Aí, irmão, escuta agora que isso é interessante, que eu nunca vi pregador pregar isso. Escuta, bispo. Sirineu, olha só o que eu vou falar, você nunca ouviu falar isso. Foi obrigado a carregar a cruz. A gente leu 2 vezes. Você acha que Sirineu quis carregar? Você acha que ele quis carregar aquela cruz? Fala para mim, você acha que ele quis? Ele foi obrigado. Eu falei, Jesus, por que ele foi obrigado? Ele estava lá, irmão. Você imagina quantos quilos tinha aquela cruz? Sirineu foi obrigado a carregar aquilo que não era dele. A cruz não era para ele. A cruz era de Cristo, eram os mesmos seus pecados que Jesus estava carregando. Irmãos, a cruz, ela representa o símbolo do pecado. A cruz, ela representa o símbolo da maldição, porque a palavra vai dizer que maldito era aquele que fosse pregado no madeiro. Então era vergonhoso ver alguém carregando a cruz nas costas. Sirineu não queria carregar aquela cruz. Só que agora está um mistério aqui tão importante, irmãos. Escuta só que eu vou falar para você. Olha só, bispo, pega essa. Olha só que eu vou falar para você. Quem vem para a cruz obrigado, não chega até o final. Escuta só que eu vou falar para você. Sirineu foi obrigado a carregar, mas ele foi crucificado? Explica para mim, ele foi? Não. Quem foi crucificado no lugar dele? Sirineu foi obrigado, vou repetir, irmão. Sirineu foi obrigado a carregar a cruz, mas ele não foi crucificado. Todo mundo que vem para Cristo obrigado, me desculpe, irmão, mas não vai até o final. Não vai, é verdade, não vai. Todo mundo que vem por obrigação não vai até o final. Jesus mandou falar. Se vir por obrigação, não vai até o final. Se vir para sentir só o peso da cruz, não vai até o final. Não vai, seu Paulo, não vai. Ah, eu vou porque eu vou obrigado, eu vou porque minha mulher mandou. Ah, eu vou porque isso. Eu vou porque em casa a mamãe falou que se eu não for, sabe? Ah, me expulsa de casa. Ah, eu não vou porque isso. Ah, eu tenho que ir porque aqui não, irmão. Se você vir obrigado, você não vai até o final. Aí eu separei aqui, irmão, ó. Por quê? O querer a Cristo é vontade minha. Não pode ser obrigado. O querer a Cristo, a renunciar à minha vontade, é o querer meu. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. Que diferente, né, irmão? A gente sempre vai falar assim, eu estava lá, carregando a cruz de Jesus. É, irmão, mas ele foi obrigado, irmão. Está escrito. Jesus está falando, ei, se você vir, venha por amor a Cristo. Olha só, irmão, olha o mistério. Sirineu, ele foi fazer uma obra. Ele foi fazer um trabalho na qual foi lhe pedido. Será que você só está vindo na igreja porque você tem uma obra para fazer? Porque tem um trabalho a ser realizado? Porque te pediram para você fazer? É noite de Santa Ceia, irmão, de confronto. Da minha e da sua cruz que a gente carrega todos os dias. Aí, o apóstolo Paulo, irmão, um homem sábio de Deus, ele vai dizer assim, olha só, irmão, olha só, símbolo de quem carrega, olha só, símbolo de quem carrega a sua cruz. Escuta o que Paulo vai dizer, Gálatas 2:20, já estou crucificado
Jesus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer, irmão? Presta atenção. Paulo está falando assim: ei, já carreguei a minha cruz, já me crucifiquei, já entendi que eu sou falho e pecador, já coloquei nas mãos deles o meu pecado, já falei para ele que sem ele eu nada sou, já falei para ele que eu dependo da graça dele, dependo da presença dele para caminhar, dependo dele para seguir em frente. Ele está dizendo: já estou crucificado, a minha carne para mais nada serve. É pecadora, só vai te levar ao pecado. E ele está dizendo: a minha carne já foi crucificada, ou seja, aquilo que pode me levar ao pecado já foi crucificado na cruz. Eu decidi crucificar, porque não adianta você carregar aqui, irmão, ó. Não adianta você botar nas costas a sua cruz. Escuta, você é bem claro, irmão, para que todo mundo venha entender. Não adianta você falar assim: eu quero a Cristo. Aí Jesus fala assim: quer? Tá bom, segura aí a sua cruz. Aí você começa a carregar, ó. Você bota no seu ombro pesado, meu irmão, seus pecados. Aí vem você arrastando, pesado, cheio de mágoa, cheio do passado, todo dia lutando, irmão, com aqueles pesadelos, lutando, irmão, contra essa raiz de amargura, o seu passado te corrompendo todos os dias, soprando na sua mente. Você está lá, carregando ele, arrastando, pesado, difícil para caminhar. Você está lá, ó, arrastando. Mas quando chega no dia de você se crucificar, você fala para Jesus assim: Jesus, eu perdoo quem me feriu. Jesus, a Bíblia vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo adiante. Jesus, tudo que eu já vivi de ruim, né? Tudo que eu já vivi de negativo na minha vida, ó, eu estou botando na sua cruz. Jesus, tudo que eu já passei, tudo aquilo que eu conheço, tipo Nicodemos, tudo que eu já conheci, ó, eu estou botando hoje aqui na sua cruz. Eu estou me crucificando. Eu não quero mais ser aquela velha criatura. Eu não quero mais ser aquela pessoa arrogante. Eu não quero mais ser aquela pessoa que diz que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, não. Eu quero estar totalmente na dependência da sua graça. Aí Jesus está perguntando para mim, para você: quando chega na sua vez de ser crucificado, você deixa a cruz lá ou você renuncia a sua vontade? Você vai deixar a cruz lá, louvado seja o nome do Senhor, vai retroceder, ou você vai decidir hoje abandonar os seus pecados, a viver uma nova história com Jesus, a andar pela fé, a andar através da fé em Cristo Jesus? Ou você vai ainda decidir fazer a sua vontade? É escolha, irmão. A Bíblia diz que a vontade de Deus, São Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu decido fazer a minha vontade, é como se eu estivesse lutando com o próprio Deus. Senhor, só posso ir até ali. A cruz é tão pesada. Aí eu vou falar uma coisa aqui muito sincera, ó. É pesado porque você quer. Irmão, a sua cruz só é pesada porque você quer. Porque Jesus vai dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas por quê? Olha só, irmão, o questionamento humano carnal. Mas por que para mim é tão difícil? Mas por que para mim parece ser tão pesado? É simples a resposta. É os seus pecados que estão pesando. Aí você está se arrastando. Quanto mais pecado, mais pesado. Quanto mais pecado, mais pesado. Se eu não estava preparado para carregar a cruz de Cristo, que representava os nossos pecados. Por isso que ele parou antes. Ele teve que entregar, não era dele. Essa aqui não é minha.
E essa palavra, irmão, eu tenho. Foi o que Deus botou no meu coração. Hoje é culto de Santa Ceia. Por quem que você está aqui hoje? Por quem? Se pergunta para si mesmo, por quem você está? Não é por obrigação, irmão. Não é por força. Não é por violência. Não é. É porque você decidiu, botou no seu coração, eu preciso viver pela fé. Eu preciso crer nesse Jesus que se entregou por mim. Que deu a sua vida para me salvar, irmão. Irmão, foi para salvação. Imagina você chegar no céu e Deus falar, bem, meu filho, você renunciou o seu querer. Você renunciou a sua vontade. Você renunciou as coisas desse mundo. Você renunciou os prazeres. Romanos vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O que adianta? O que adianta? Eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Já parou para pensar? Jesus está nos confrontando hoje, irmão. Ei, toma a sua cruz. Siga após Ele. Mas é para seguir, para se crucificar você mesmo. É para seguir Jesus e falar assim, ó, eu renuncio aos pecados. Eu renuncio a minha malícia. Irmão, hoje, né? Deus tem me mostrado tanta coisa, irmão. Eu tenho ficado assim, sabe, apavorado. Muito pecado, irmão. Muito. Pecado aonde, irmão? Ó, dentro da consciência das pessoas, irmão. Pecado inconsciente. A pessoa dentro da pessoa. Planeja o mal. Maquina o mal. Arquiteta a maldade. Olha só, dentro da pessoa, irmão. O mal tem vezes que não está nem fora, está dentro. Jesus falou, limpa primeiro o interior do corpo, para que o seu exterior também esteja limpo. Irmão, tem gente que está perdendo total temor de Deus. Está sem temor nenhum. E a Bíblia diz, o fim é, teme a Deus. Se eu perco o temor a Deus, automaticamente eu perco o respeito para Ele, irmão. Você já parou para pensar que Jesus, Ele é onisciente? Que Ele sabe tudo o que a gente pensa, irmão. Até amanhã que nem chegou, Ele já sabe o que tu vai pensar amanhã. E quantos pecados que Satanás lança as suas cegas dentro de nós, e se a gente alimentar isso, já é pecado. Planejando mal contra o irmão, armando cilada contra os irmãos. E Jesus está falando, ei, se arrepende. Nega a si mesmo. Irmão, uma coisa a gente sabe, irmão. A Bíblia vai dizer que a palavra ela tem que se cumprir. Como será que ele vai se apresentar para Deus? Vamos fazer essa reflexão? Quando Samuel foi na casa de Davi, na casa de Jessé, quando Samuel olhou para o homem, Deus falou para Samuel, eu não olho a aparência do homem, eu olho aquilo que está no seu coração. Você acha que Deus não sabe o que se passa no seu coração? Você acha que Ele não... Ela estava até rindo. Deus falava assim, filho, hoje você está na vigília. Mas alguns anos atrás, desculpe, irmão, era a baile da Mangueira, era a baile do Jacaré. Olha só, irmão. Olha só quanto baile era a baile do Arará, era a baile da Chatuba, era a baile da Vila Cruzeiro, era a baile do Viradouro. Eram tantos e tantos bailes, era baile na Cidade Alta. Irmão, era baile para tudo quanto é lado, era madrugadas e madrugadas no baile. Foi o que eu falei, irmão. Eu fecho. Quem decide fazer a sua vontade ou vem por obrigação, nunca vai, escuta, irmão, nunca vai até o final. A senhora agradecendo a oportunidade em nome de Jesus.